Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um grande abraço a todos. Vamos falar sobre o Santos, hein? O Santos e o Fernando Diniz. Será que não chegou a hora de terminar esse casamento? Olha, eu entendo que sim. Acho que o trabalho do Fernando Diniz já deu o que tinha que dar no Santos. Não deu em nada. O Santos começando a degringolar, descer a ladeira, 6 jogos sem vencer, próximo da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E até porque ainda tem o jogo de volta da Copa do Brasil das quartas de final. Se eu fosse a diretoria do Santos, eu partiria para outro treinador. Mas claro, antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. E principalmente, torcedor santista, passe para mim sua impressão, sua análise, o que você pensa do trabalho do Fernando Diniz. E se você concordar que ele deveria sair, quem seria o técnico ideal para o Santos? Bom, vamos lá. Gente, o Santos perdeu, né, para o Cuiabá por 2-1 no sábado, no dia 4 de setembro. A rodada, né, como o Santos não tem jogador na seleção, o Cuiabá também não, alguns jogos da 19ª rodada, da última rodada do turno, foram realizados e o Santos jogou em Cuiabá e perdeu para o Cuiabá por 2-1. Com essa situação, o Santos, Bahia venceu, aproximou, o Cuiabá ultrapassou, o Santos começa a ficar numa situação um pouco delicada em relação à zona do rebaixamento. Só que não está tão próximo ali ainda. Mas se você for analisar que são 3, 4 pontinhos do time que está na zona do rebaixamento do Santos, já começa a preocupar. Começa a preocupar porque, no meu entendimento, o trabalho do Fernando Diniz é ruim no Santos. Eu, particularmente, até para falar para torcedor santista, eu não concordo do Fernando Diniz trabalhar num gigante do futebol brasileiro. Não concordo. Já falei isso em relação ao São Paulo, time passado, e falei quando ele chegou ao Santos. Né? Quando o Santos tentou uma situação nova, ele vinha de um fracasso retumbante no Brasileiro, onde chegou à liderança, com aquele problema com o Tietê, vocês lembram que há pouco veio a público falar, quebrou o elenco do São Paulo, dali o São Paulo só degringolou, acontecendo uma situação muito parecida com o Santos, mas sem confusão dele com nenhum jogador. Simplesmente o seguinte, o Fernando Diniz é refém de um único esquema tático. Os jogadores precisam se adaptar ao que ele pensa do futebol. Isso é ruim. O time grande não funciona. Não funcionou no São Paulo, não funcionou no Santos. Por quê? Porque vamos lá. Poxa, você tem que ver as características dos jogadores e a característica do adversário. Uma hora você pode jogar com 4-4-2, 4-3-3, enfim, 4-1, 4-1. Isso aí é o treinador que pensa. Se você tem um lateral com característica ofensiva, você tem que fazer a cobertura dele. Não pode ter um esquema só, e você vai escalar e o jogador vai fazer o que você pensa. Vai deixar até os jogadores, principalmente a molecada que sai da base, sem entender. Pô, mas eu não posso jogar o meu futebol? Não posso ter o meu talento? Eu não posso fazer algo diferente? Parece que não. Outra situação que eu acho delicada para time gigante. O treinador que fica na beira do campo, já falava isso desde a época do Santos, gritando, gritando, gritando. Pô, você trabalhou a semana inteira. O Santos teve a semana toda para trabalhar. Se orientou. Você pode, uma orientação ou outra, uma conversa ou outra com o jogador, mas pô, o jogador passa a bola para lá. Não, aqui, para lá. Pô, cara, o jogador fica confuso, fica nervoso. Tem aqueles que caem de produção. Cada um é um ser humano, cara. Esse negócio de treinador na beira do campo gritando e falando o que o jogador tem que fazer, não dá mais. Para clube gigante como o Santos, como aconteceu no São Paulo, isso é impossível dar certo. É diferente você ir num Audax, os caras não são ninguém, você vê o Tietê dali foi pro Palmeiras, foi para fora, foi pro São Paulo, foi pro Atlético, porque ele saiu dali. O Ítalo, que hoje brilha no Bragantino, estava lá. Então, alguns jogadores que estavam com o Fernando Diniz não eram ninguém no futebol ainda, e depois daquela campanha do vice-campeonato, os caras se destacam. Então é fácil você pegar um Votorati, que até já está extinto, mas quando o Fernando Diniz foi campeão da Série A3, levou esse time até a Copa do Brasil, os caras não são ninguém no futebol. Um paulista de Jundiaí, que hoje está na última divisão do Campeonato Paulista, na quarta, é diferente você trabalhar lá do que o Fernando Diniz trabalhar no São Paulo e no Santos. Jogadores de clube grande, mesmo os que estão na categoria de base,
Não entende esse negócio de gritaria, de não poder jogar, de ter que fazer o que o treinador manda. Acho que o Fernando Diniz precisa principalmente fazer uma reflexão na sua carreira. Fazer uma reflexão. Mudar os seus conceitos, sabe? Apurar e aprimorar suas visões de tática e técnica. Esse negócio de ser refém de um time só. Principalmente, testar opções. Você vê o Santos, ele pode reclamar, perdi o Luan Pérez, perdi o Caio Jorge, perdi o Alisson, o Marinho está um longo tempo no departamento médico com uma contusão séria. Pô, tudo bem, mas... E o Bosa brilhava, foi campeão da Série D, ótimo campeonato paulista com o Mirassol. O Moraes, que é muito melhor que o Felipe Jonathan, mas demora. Você vê que ontem, quando ele entrou no lugar do Felipe Jonathan no segundo tempo, ele jogou melhor. E o Zanocelo, que eu acho que é um baita jogador. O Camacho joga, mas quando sai só o Camacho. O Marcos Guilherme jogou e sai. Enfim. E agora tá chegando o Galvão, o Tardelli, o Jandrei, o Léo Batistão, que jogou, até acho que fez um bom jogo contra o Cuiabá. O Velasquez. O que adianta, cara? O que adianta? O Fernando Diniz tem aquilo lá, vai ser aquilo lá. Os jogadores que chegam vão ficar fora se não se adaptar ao que ele pensa. Aconteceu já com a outra leva que chegou de contratados, ou o Santos vai continuar nesse marasmo. Eu, particularmente, não defendo nada de demissão, mas eu entendo que tem que ter uma ruptura aí. Tem que ter uma ruptura. Se eu sou dirigente do Santos, falar, Fernando Diniz, muito obrigado pelo serviço prestado e tal, preciso de um outro caminho, de uma outra visão de jogo, de um outro treinador. Por quê? Porque o G6 do Campeonato Brasileiro, para mim, vai no mínimo G8, G9. Esse tem Flamengo, Atlético, Palmeiras, o Bragantino jogando a Sul-Americana. Se esses times que estão no G6 hoje forem campeões, você vai ter o G7, o G8 e o G9. Só para explicar, vamos supor que o Flamengo é campeão brasileiro, o Palmeiras vice e o Bragantino terceiro colocado. Mas um é campeão da Libertadores, outro é campeão da Copa do Brasil, outro é campeão da Sul-Americana. Esses três já têm vaga na Libertadores. Você vai pegar os três abaixo. Ou seja, se eles estiverem no G6, o G7, o G8 e o G9. Então a possibilidade para o Santos ainda é enorme. No segundo turno todinho pela frente, para você brigar pelo menos para estar ali no G8, G9, G7. Certo? E a Copa do Brasil, o Santos perdeu o primeiro jogo do Atlético Paranaense, mas tem o jogo da volta na Vila Belmiro. Então, até para você dar uma arejada com os jogadores que chegaram, com as novidades, se eu sou o Santos, eu troco o Fernando Diniz. Entendo que o trabalho é ruim, entendo que os jogadores estão cansados dessa gritaria, entende que o grupo não consegue fazer algo mais, não consegue jogar só no esquema do Fernando Diniz, e o Santos está gringolando rodada por rodada. Um time gigante como o Santos pode não ter elenco para ser campeão brasileiro, eu entendo que não, mas em mata-mata dá para brigar na Copa do Brasil. Para você brigar, para você ficar no G8, aí também é uma covardia, né? Falar que o Santos tem um elenco inferior ao do Fortaleza, do Bragantino, do Ceará, o próprio Cuiabá, que ultrapassou o Santos. Gente, é sinal que o Santos está mal, o Santos não está jogando bem. O Fernando Diniz teve uma semana inteirinha para trabalhar o jogo do Cuiabá, o Santos não deu resposta. Piorou. Ele conseguiu dar uma melhorada no time no segundo tempo, com substituições. Até quando ele tirou o Giamotto para o Lucas Braga ainda no primeiro tempo, o Pirani veio bem com o Moraes e tal. Mas depois que o Santos empatou e cresceu, poxa, o Cuiabá teve até fazer o segundo gol, teve algumas oportunidades e o Santos foi assistindo passivamente. E o Fernando Diniz só gritando, sabe? Ele acaba o jogo, ele fala, o torcedor tem razão da revolta, porque o Elton fez o gol no segundo tempo e teve outras duas oportunidades. Quer dizer, o Cuiabá poderia ter até goleado o Santos. O torcedor tem razão, tá. Tem que ter, o torcedor tá revoltado. O torcedor tá insatisfeito. E aí? Vamos trabalhar. Pô, você tá falando vamos trabalhar faz 3 rodadas e 6 rodadas não vence ninguém. E o time só piora. E tem semana de folga, e tem contratação, e tem reforços, e o esqueminha é sempre o mesmo, o time é sempre o mesmo, a bolinha murcha do Santos é sempre a mesma. Então eu acredito que agora chegou um momento, a diretoria se reunir,
planejar, entender o que está acontecendo com o Santos e dar um passo além. Eu, particularmente, o passo além é a ruptura. Eu tiraria o Fernando Diniz, eu contrataria outro treinador, sei lá, se você quer optar por treinador de fora, ou se quer optar por treinador de dentro, aí é a diretoria que tem que ver. O certo é que o Santos tem uma base competente, o Santos fez boas contratações, dentro das suas possibilidades financeiras, claro, mas o Santos precisa muito mais, precisa ir além, precisa jogar bola, precisa ser competente e precisa ter paz. Essa gritaria do Fernando Diniz atrapalhando cada vez mais o futebol do Santos. Então, Santista, o caminho, para mim, seria a ruptura. Eu trocaria o Fernando Diniz já. E você? Gostaria muito de saber a sua informação, a sua opinião, para a gente continuar esse papo futuramente. Perfeito? Forte abraço a todos e até a próxima!